Família, como vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante, que é a dor de muita gente que trabalha com alimentação, que é como calcular o valor do seu produto. Se você também tem essa dor, hoje nós vamos parar com ela, vamos sanar isso daí, e a partir de hoje eu peço que você coloque em prática, porque não é o que eu vou ensinar, é o que você vai fazer. Tem que fazer, vamos lá, até o fim, vamos com tudo. O primeiro ponto, nós vamos, o que eu vou ensinar aqui hoje? Vou ensinar e vou dar umas dicas. Eu quero que você, quando for montar o seu cardápio, não sei o que você faz, marmita, pastel, crepe, bolo. Estou usando o exemplo do bolo aqui porque acho que é mais fácil vocês entenderem, mas podia ser qualquer outra coisa. Eu quero que essa lista que você vai oferecer para o seu cliente ela seja enxuta, lembra? Cardápio muito longo é pedir para ter muito prejuízo, não é isso, né? Então vamos lá, cardápio mais reduzido. Depois você precisa saber quanto é o custo de cada ingrediente da sua receita aqui, ó, tudo que você gasta. Você não tem como você calcular o preço sem saber quanto você gasta em tudo. Guarde as notas, procure um lugar mais barato, tente comprar no atacado, são dicas importantes. E depois, ó, existem várias formas de montar o preço, tá? De você construir, de você aprender como faz a formação do preço de venda. Hoje eu vou mostrar duas. E vamos entender uma das coisas que isso aqui é a base de qualquer coisa, de qualquer empresa, é que preço, gente, é o custo mais lucro. Não adianta você pensar que a empresa pode ganhar um pouco menos. Não, a empresa está lá para dar dinheiro, porque senão ela quebra. Então, por favor, seu preço tem que ter o custo, mas o seu lucro. Você não pode vender apenas para empatar ou para só pagar as contas. Você tem que ganhar um pouco com isso ou ganhar uma margem que o seu público esteja pagando. E é isso que nós vamos estar aprendendo também. Primeiro passo. Quanto custa cada ingrediente da sua receita? Isso é importantíssimo, tem que saber quanto custa cada ingrediente. Você vai perceber que aqui, ó, tá em mililitro e em grama. Eu coloco assim porque é da forma que você encontra no mercado ou encontra no atacado para comprar. Mas tudo vai ser em grama. Por quê? Porque você vai vender o bolo no quilo, você vai vender a marmita no quilo, vai vender, sei lá, em unidades, mas você vai saber que uma refeição tem que ter entre 300 no mínimo até 600 gramas. Então, tudo isso aqui é importante para você estar montando aí a sua lista. Uma vez que você sabe quanto você vai utilizar, e eu coloco tudo, ó. Tem lá o bolo, tem a calda, tem o recheio, a cobertura. Você tem que ser minucioso nisso daqui. O que é ser minucioso? Você tem que colocar exatamente tudo, não pode esquecer de nada. Colocou tudo, quantas gramas, e olha, 42, 3 gramas de manteiga, gente. Isso aqui não vou pesar não, que isso aqui não pesa. Não, você vai colocar tudo, por favor, não esqueça disso, tudo. Colocou tudo, agora vamos ver quanto custa cada ingrediente. Eu vou dar exemplo do leite aqui. O leite, a minha receita, leva 240 ml. Só que eu compro leite por litro, não é isso? Uma caixa de leite no mercado. Então, cada litro equivale a 1000 ml. E, ó, aqui, um litro de leite está custando mais ou menos R$ 2,99. Aqui em Brasília, aqui onde é que eu moro, Sobradinho. Então, o que nós vamos fazer? Eu preciso saber agora quanto custa esse 240 aqui, ó. É aqui onde é que está a grande charada. Quanto custa isso? Então, como é que eu faço? Eu vou pegar o valor que eu tenho, que eu pago no litro de leite, que é R$ 2,99, e vou dividir por 1000, que são os mililitros, que é R$ 2,99 por um litro de leite. Isso vai dar 0,0299 centavos. E aí agora eu vou multiplicar por quanto que eu utilizo. Então, quanto é que eu utilizo? Eu utilizo 240 vezes o preço que eu consegui aqui, eu tenho 72 centavos de leite. O meu bolo leva 72 centavos de leite. E aí, qual que é o segundo passo? Você fazer isso com todo o total dos seus ingredientes. Então, tem o leite, fermento, leite condensado, a manteiga, tudo, 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 tudo. Então, gente, eu gastei isso daqui, ó. O meu total, após colocar todos os ovos, né, que estavam em unidade. Raramente você vê ovo por quilo, mas pode colocar também se você conseguir. Até tem como. Cada ovo pesa 50 gramas, se for ovo tipo grande. Então, 4 ovos dá mais ou menos 200 gramas de ovo. 200 gramas de ovo dá 1,83. Também poderia falar assim. Aqui está toda a minha receita, 38 e 37. É isso. É isso que me custa todo esse bolo aí. Tá bom? Me custa isso, 38 e 37. Saindo disso, gente, você sabe que, para fazer o bolo precisa de ter uma casa, uma cozinha, uma confeitaria. Então você paga água, luz, telefone, internet, gás, paga um monte de coisa. Nós chamamos isso de gastos adicionais.
Esses gastos adicionais são gastos que tem que estar embutido dentro do preço do seu produto. Então, como é que ele tem que estar embutido aí dentro do preço? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conseguir mensurar alguns, outros a gente não consegue. Então, como você não consegue mensurar quanto você está gastando de energia, por exemplo, você sabe quanto você gasta no mês. Mas, às vezes, você está cozinhando da sua casa ou do seu restaurante, você não sabe também se foi o salão onde estavam os clientes que está consumindo mais energia, ou se foi na cozinha. Como fazer esse cálculo de eficiência energética é difícil. E eu não estou aqui para ensinar nada difícil, eu quero deixar mais prática a sua vida. Nós vamos trabalhar com porcentagem. Então, sempre que você for trabalhar com porcentagem, você vai acrescentar de 10 a 20% do valor do custo da receita. Então, eu tenho aqui 38 e 37, que é o meu valor, vezes 10%, eu tenho mais 3,83 de gasto adicional. E você vai fazer isso com tudo, com bolo, com cobertura, com pão, com biscoito, com salada, com arroz, com o que você for fazer. Vai ter isso daqui. Você vai ver como no final das contas, você sempre vai fechar no azul. E aí o quarto passo, que é a mão de obra. A mão de obra, gente, é o seu salário. Então, quanto custa a sua hora de trabalho? E qual é o seu salário? O que você quer? Eu botei o salário médio de um cozinheiro aqui, de um confeiteiro, 1.200. Mas você fala, não, eu quero ganhar 5.000. Pode, e é legal colocar também, tá? Dá pra ganhar tranquilo. Com delivery, então, ixi, dá pra ganhar demais. Geralmente uma pessoa que trabalha 44 horas por semana, né? Ela vai trabalhar isso daí, ó, 220 horas por mês. Tá bom? 168, às vezes trabalha um pouco mais. Né? Na cozinha sempre você trabalha um pouco mais, trabalha só 48, não. 44 por semana. Geralmente você trabalha uma horinha ou outra ali, até porque você tem as compras, você tem muita coisa pra fazer. Então eu vou botar aí 220 horas. Essas 220 horas, você vai pegar o seu salário e dividir por tanto de horas que você trabalhou. Aqui deu 5,45. Então o que acontece? Eu vou gastar quantas horas para fazer um bolo? Lembrando que a parte de compra não entra, é só a parte de mão de obra que você está ali executando. 2 horas? Em 2 horas eu faço o bolo, eu pego, asso, corto, faço tudo. Então, o preço da sua hora, 5,45, 2 horas vezes 5,45, você tem mais 10,90 de mão de obra. Então é isso que você gasta aqui com mão de obra, você vai colocar isso também. Mas é uma mão de obra aí para estar colocando e formando o seu preço. Uma vez que eu já aprendi isso tudo, gente, agora é a parte de outra vertente aqui interessante no preço, que é o lucro. O lucro é calculado de acordo com o perfil de cliente, local de trabalho e preço de mercado. Então você pensa, perfil de cliente. O seu cliente paga um pouco mais, paga um pouco menos? Então o seu lucro também vai estar voltado para isso. Se puder cobrar um pouco mais, cobre. Mas sem se parecer que você está lesionando o seu cliente, tá? Você está lesando, que você está tirando dinheiro dele. Por favor, que ele pague o valor justo pelo que você está oferecendo. E o local? Se você trabalha no centro, alguma coisa assim, uma cidade mais movimentada, você pode cobrar um pouco mais caro. Se é um bairrozinho, talvez naquele local ali as pessoas não consigam pagar tanto. E o preço de mercado, gente? Tem um preço que ele é praticado. Não adianta você cobrar muito além do preço praticado que você não vai conseguir também vender. E aí o lucro, que ele é variável. E a margem de lucro é você quem define. Eu vou botar uma margem de lucro aqui de 40%. Geralmente nós trabalhamos com isso, 30%, 40% na alimentação. Dá para fazer que fica legal. Você deve calcular sobre o valor do custo da receita. Então, nossa receita, qual é o valor dela? 38 e 37. Vezes esses 40%, eu vou ter aqui, ó, 15,35 de lucro. Então, o meu lucro é 15,35. Vamos lá. Quanto você gastou e o seu lucro aqui. Mas ainda está sendo construído esse preço. Você vai entender. O sexto passo é a embalagem. Você trabalha com marmita, trabalha com bolo, trabalha com pizza, sempre você tem que entregar aí numa embalagenzinha. Gente, a embalagem, os gastos, ele nunca pode ser superior a R$ 5. Por quê? Porque senão você vai dificultar a sua conta. E também o cliente, ele nota, tá bom? E o que é embalagem? Caixa, fita, adesivo, tag, selozinho, lacre de segurança, tudo. Não pode passar de R$ 5. E eu botei 5 porque às vezes você nem usa 5, você usa 2,50. É só para você saber que tem que chegar no máximo disso daí. E agora, meu povo, olha que coisa bonita. O sétimo passo, ele é o preço de venda. Então, qual é o preço de venda? O custo da receita, quanto eu gastei. Os adicionais, água, luz, gás, telefone, tudo. A minha mão de obra, o salário que eu quero por mês. O meu lucro e a embalagem.
Aí eu chego no subtotal. Olha que bacana. Ainda não é o total não, mas está quase lá. Já estamos no subtotal. E, gente, a primeira fórmula. Olha aqui. Você tem um bolo de 2 quilos, né? Vamos dar aqui o exemplo da torta. Aqui, ó. Eu tô aqui nessa parte. Me acompanha aqui com o mouse. 2 quilos de bolo. A massa, ela sai a 2,95. O recheio a 10,50. E uma calda, né? Para ser aquele bolo molhadinho, um bolo gostoso. Não ser um bolo muito seco. Mais uma cobertura. Sei lá, um brigadeiro, alguma coisa assim. Uma coberturinha aqui. E a embalagem. Isso aqui me deu R$19,90. Um exemplo. Eu pego isso e multiplico por 4. É uma primeira forma. Então, o preço por quilo do bolo será de R$ 79,60. Ou seja, dividido por 2, R$ 39,80. Que foi mais ou menos o que eu gastei mesmo no meu bolo. Vocês estão entendendo? Tá vendo aí? Ficou bem perto. E aí, o que acontece? Isso daqui, por que eu multiplico por 4? Qual é a razão disso? São esses pontos aqui que são a razão desse 4. Ele não saiu da minha cabeça, não. O 4, em administração, vem aqui pro quadrozinho comigo, bem nesse quadro. Me acompanha. O 4 em administração, ele é uma variável padrão capaz de contabilizar custos difíceis de serem calculados. Então eu tenho um custo que eu não estou conseguindo calcular ele direito. Por exemplo, essa eficiência energética, né, que é o que eu falei para vocês, quanto eu estou utilizando de água. Ah, mas eu lavei a louça, lavei mais louça essa semana do que na outra, menos louça. O que for difícil, você coloca o 4, que ele é um padrão e dá certo para você utilizar. E aí você consegue chegar na administração do seu valor. Olha que bonito. Você vai saber que por que você multiplica por 4? Porque R$19,90 vão ser os impostos que você tem que pagar. E por favor, gente, pague seus impostos em dia, não deixa atrasar, não deixa acumular, porque senão você vai sofrer muito. A maioria das pessoas não paga os impostos aí na hora, aí daqui a pouco precisa de um contador para resolver e perde tempo, um dia que ele estaria trabalhando, então acaba que fica mais caro você deixar para pagar depois. Já se acostume a honrar no dia para você não ter problema com isso, com a Receita Federal, com o banco, com nada. Os materiais, que são seus ingredientes, o seu salário, que você já ajudou a construir lá. Se 5 e pouco, 5,95, né, for pouco para a sua hora, quero mais salário, aumente ou, melhor, trabalhe um pouco mais, porque você não pesa tanto no seu cliente. E o seu lucro. Então é por isso aqui, ó, isso é para essa administração de valor. É por isso que nós multiplicamos por 4. E tem categorias, né? Assim como o restaurante tem categorias de self-service, à la carte, marmita, bolo também tem. Então nós temos aqui bolo mousse, né, que é aqueles bolos com recheio cremoso, bolos de frutas frescas, bolozinho de morango, bolo de abacaxi, bolo de limão. Bolos de frutas secas, nós vamos adicionar 30%. O que são frutas secas? Eu estou fazendo um bolo com amêndoa, com nozes, com damasco, com fruta cristalizada, qualquer coisa que eu mordo e não saia água, nós vamos chamar de frutas secas. Diferente, por exemplo, de uma maçã, de uma laranja. Entenderam? E por quê? Porque frutas secas são caras. Nozes é caro, castanha de caju é um pouco mais caro. Então, ó, pode adicionar, e sem medo, viu? Adicione aqui, ó, os 30%. Pode adicionar. E o bolo trufado, que é um bolo que você coloca mais chocolate, mais manteiga, que também são ingredientes caros. E nesse você pode colocar aqui, ó, mais 35 também, que geralmente você vai usar bastante chocolate. Então, estão entendendo aí, gente? Tá me acompanhando? Vamos com tudo. Por último, gente, e acho que um dos pontos mais importantes da nossa aula aqui seria: valorize o seu trabalho. Se o seu cliente não vai valorizar você, é porque você primeiro não se valoriza, então valoriza. Achar que tá caro? Tudo bem, vai para outro lugar, até você conseguir chegar no cliente que realmente é o ideal para você. Sempre procure um preço justo, tá bom? Ninguém gosta de ser lesado, ninguém gosta de ser passado para trás. Procure um preço justo que vai dar certo. Por quê? Porque às vezes aquele preço que nós calculamos, na sua realidade tem que ser um pouco mais barato, ou melhor ainda, pode ser um pouco mais caro. Vai se adequar à sua região, não esqueça disso. Uma região mais simples tem que ter um precinho mais baixo. Por quê? Porque as pessoas com o que ganham, com o que recebem, não conseguem pagar tão caro. Então, por favor, melhor você vender e ter uma margem de lucro um pouco menor do que você ficar com o produto parado. Ainda mais na alimentação, onde muita coisa se perde. E observe a concorrência não para ser igual, mas para ter diferencial. O que eu faço de diferente que chama atenção? Que faz as pessoas virem na minha loja ou procurarem minha marmita, ou meu crepe, ou meu bolo, ou qualquer coisa que eu faça. Entenderam? Pode seguir, que isso aqui é importante. E vão assistir essa aula de novo. Você vai assistir essa aula pelo menos 2 vezes. E como dever de casa, vocês vão calcular seus preços todos
Eu e o André vamos montar um grupo de WhatsApp com vocês, só nosso, e vocês vão mandar o material de vocês por lá. Eu quero avaliar, quero te ajudar a construir esse preço, para o quê? Para que você tenha mais renda, tenha mais lucro. Nós já temos trabalho para uma semana aqui, tá bom? Só que daqui a pouco vai chegar mais uma aula, duas ainda. Eu e o André estamos montando mais um material e vamos disponibilizando aos poucos, para não sobrecarregá-los. Façam as aulas, não deixem acumular e nós torcemos por vocês. Um beijo, Cozinha Sem Crise, um beijo no coração. Muito obrigado por hoje.